Olá, queridos irmãos e amigos. Ontem eu promovi uma sala de vídeo no Facebook, assistindo ao meu próprio vídeo dos meus comentários sobre a lição do número 8, a sexualidade humana. E alguém deu uma contribuição que eu achei de suma importância e eu gostaria de compartilhar isto com vocês. Nós sabemos que o sexo antes e fora do casamento se constitui em pecado. Alguém abordou que a ausência do sexo no casamento também se constitui pecado. E então eu achei esta informação muito importante, muito relevante, para também ser trazida no próximo domingo na lição da nossa escola bíblica, já que o assunto é sexualidade humana. A ausência do sexo, a ausência da prática sexual entre cônjuges se constitui em pecado. E procurando um texto que desse base a esta afirmação, eu achei facilmente em 1 Coríntios capítulo 7. Os irmãos sabem que o apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes da cidade de Corinto, ele escreveu com a finalidade de dirimir muitas dúvidas, muitos problemas, muitas heresias, muitos desvios de conduta e de doutrina. E um dos problemas que ele tratou foi a problemática do casamento, algumas dúvidas que os crentes de Corinto possuíam em relação ao casamento. E no capítulo 7 da sua primeira epístola, tem pelo menos 2 versículos que muito me chamou a atenção. E eu vou lê-los. É o versículo 3 e o versículo 5. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3 e versículo 5. O versículo 3 diz assim: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Versículo 5. Não vos desfraudeis, ou melhor, não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. E depois, ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. É importante fazer a leitura de todo o capítulo que o apóstolo Paulo trata de assuntos relativos ao casamento. Mas esses 2 versículos nos deixam bem claro sobre a importância da prática sexual por ocasião do casamento. É importante que o casal é importante que haja uma harmonia entre o casal para que a prática do sexo possa complementar a união conjugal. Porque o apóstolo Paulo, principalmente no versículo 5, ele recomenda de que nem o marido, nem a esposa deve defraudar o seu cônjuge. E o que é defraudar? Defraudar seria aquilo que ele diz no versículo 3, negar a devida benevolência, negar a prática sexual para o seu cônjuge. Em função desta negação, nós temos visto muitos desvios, nós temos visto até muitos casos de adultério, muitos casos de esfriamento espiritual, porque o marido não satisfaz a mulher não satisfaz ao marido. E com isto, dão brecha para que Satanás, o inimigo do casamento, o inimigo da família, o inimigo de Deus, o inimigo dos servos de Deus, entre nesta falha e acabe assim com o matrimônio, que é uma instituição divina. Então, o afastamento da prática sexual só deve acontecer, segundo Paulo, primeiro, por um tempo determinado, segundo, com o consentimento de ambos, e terceiro, para um objetivo específico. E no caso do texto, Paulo está falando sobre a prática da oração. É claro que existem outros motivos pelo qual um casal se aparta da prática sexual. Motivos de saúde, por exemplo, motivos de trabalho, por exemplo. Porém, é importante frisar que um casal deve ter uma prática sexual regular,
para que ambos se complementem, para que ambos se completem simultaneamente e constantemente, e para que assim o nome de Deus seja glorificado na vida do casal, seja glorificado no ambiente conjugal matrimonial. Então eu quero deixar esta dica, quero deixar esta reflexão. Se sexo fora e antes do casamento é pecado, também a ausência do sexo no casamento se constitui um pecado que pode levar à apostasia espiritual e até mesmo à dissolução do matrimônio. Que Deus em Cristo nos abençoe. Boa aula no próximo domingo.